Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padakshna Buddha Simati Ridananda Das Goswami Tinamine. Namaste Guru Sai Padmanase Prabhupada Brahmadaya Dusna Siddhanta. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 14º capítulo, nos versos 5, 6 e 7. E nesse capítulo, Krishna vai explicar o sistema de yoga, dando um resumo do processo. E nos versos anteriores, Krishna explicou do começo, como é que a coisa se deu, falando que no começo do universo ele passou esse conhecimento para o Sr. Brahma, e aí que o Sr. Brahma passou para o seu filho e Manu, e que Manu então passou para os 7 sábios, começando com Bhrigu Muni. E agora ele vai continuar a explicar o que a gente explicou, né? A gente falou que é chamado Parampara, esse sistema de sucessão discipular, como o conhecimento vai passando de mestre espiritual para discípulo, o discípulo vira mestre espiritual, passa para frente e assim em diante. Então vamos ler aqui, a gente vai fazer uma pequena viagem pelo universo. Isso aqui é um daqueles parágrafos do Bhagavatam que falam, né, de outras raças e outras espécies, então é bem interessante também desse ponto de vista cosmológico, tá bom? Bom, a gente vai ler um monte de coisa aí, então vamos praticar o nosso sânscrito, né? Tebhya pitribhyas tatputra devadanava guhyak... desculpe, me empolguei. Vamos lá. Tebhya pitribhyas tatputram devadanava guhyakam manushasida gandharvam savidhyadhara charanam kindeva kinnara nagam raksha kim purushadhayam bhavyastesham prakritayom rajasattva tamo bhuvam yabir bhutani bhidyante bhutanam patayastatam yata pakriti sarvisham chitravacha shravantihim tebhya pitribhyas tatputram devadanava guhyakam manushasida gandharvam savidhyadhara charanam kindeva kinnara nagam raksha kim purushadhayam bhavyastesham pakritayom rajasattva tamo bhuvam yabir bhutani bhidyante bhutanam patayastatam yata pakriti sarvesham chitravacha shravantihi tebhya pitribhyas tatputra devadanava guhyakam manushasida gandharvam savidhyadhara charanam kindeva kinnara nagam
Raksha Kim Purushadhayam Bhavyaste Sampakritayo Bhavyeste Shampakritayo Rajasattva Bhuva Rajasattva Tamo Bhuvam Bhutani Vidyante Yabir Bhutani Bidyante Bhutanam Patayastata Bhutanam Patayastatam Yatapakriti Sarvesham Yatapakriti Sarvesham Navachas Shravantihi Chitravacha Shravantihi Tebya Pitribhyastat Putram Devadanava Guhyakam Manusya Siddha Gandharvam Savidyadhara Charanam Kindeva Kinnara Nagam Raksha Kim Purushadhayam Bhavyaste Shampakritayo Rajasattva Tamo Bhuvam Yabir Bhutani Bhidyante Bhutanam Patayastatam Yatapakriti Sarvesham Chitravacha Shravantihi Tebhyam deles Brigumuni, etc. Pitribhyam dos antepassados Tat deles Putra filhos, descendentes Deva os semideuses Danava asuras Guhyakam os Guryakas Manusha seres humanos Siddha Gandharva Siddhas e Gandharvas Savidyadhara Charanam com Vidyadharas e Charanas Kindeva uma espécie humana diferente Kinnara meio humanos Nagha serpentes Raksha demônios Kimpurusha uma raça avançada de macacos Adhaya e assim por diante Bhavya muitos diferentes Tesham de tais entidades vivas Prakritaya desejos ou naturezas Rajasattva Tama Bhuvam sendo gerado dos três modos da natureza material Yabhim por tais desejos ou tendências materiais Bhutani todas essas entidades vivas Bidhyante aparecem divididas em muitas formas materiais Bhutanam e seus Pataya líderes Tata divididos da mesma maneira Yata Prakriti segundo a propensão ou desejo Sarvesham de todos eles Chitra variados Vacha rituais e mantras védicos Shravanti
fluem. Ri de certo. Repita comigo. Dos antepassados, encabeçados por Bhrigu Muni e outros filhos de Brahma, apareceram muitos filhos e descendentes que assumiram diferentes formas como semideuses, demônios, seres humanos, guryakas, siddhas, gandharvas, vidyadharas, charanas, kindevas, kinnaras, nagas, kimpurushas e assim por diante. Todas as muitas espécies universais, bem como seus respectivos líderes, apareceram com diferentes naturezas e desejos, gerados dos três modos da natureza material. Por isso, em virtude das diferentes características das entidades vivas dentro do universo, existe grande quantidade de rituais, mantras e recompensas védicos. Eu vou repetir sozinho. Dos antepassados encabeçados por Bhrigu Muni e outros filhos de Brahma, apareceram muitos filhos e descendentes que assumiram diferentes formas como semideuses, demônios, seres humanos, guryakas, siddhas, gandharvas, vidyadharas, charanas, kindevas, kinnaras, nagas, kimpurushas e assim por diante. Todas as muitas espécies universais, bem como seus respectivos líderes, apareceram com diferentes naturezas e desejos gerados dos três modos da natureza material. Por isso, em virtude das diferentes características das entidades vivas dentro do universo, existe grande quantidade de rituais, mantras e recompensas védicos. Bom, então, Krishna está dando um resuminho da visão védica da criação. E a visão, até um famoso devoto, discípulo de Prabhupada, ele deu o nome assim, que fica melhor em inglês, mas enfim, que a gente tem o conceito de evolução, né? A gente fala da evolução, mas ele usa o conceito devolução, que em português fica ruim, que devolução parece que devolveu o produto na loja, né? Devolução. Mas é devolution, né? Então o contrário de evolução. Acho que... Involução seria. Evolução. Fica melhor. Obrigado. Então vamos com involução. Então o conceito é que não que o conceito de evolução não, começa uma porcariazinha e vai expandindo e melhorando até chegar na gente, né? Esse é o conceito, né, darwiniano, então assim, eu sou o melhor, enfim, até chegar no homem branco europeu, né? Aí ganhou, né? Não, enfim, esse era o conceito deles, não é o nosso conceito. Mas enfim, então tem esse conceito de evolução, né, que começa aquela coisinha e tal, e significa aí vai melhorando, vai evoluindo. O conceito védico é o contrário, começa com o máximo, que é o seu Brahma, o melhor, o cara é o melhor DNA que tem no universo. E de lá vai evoluindo. Aí vai ficando, aí até chegar numa, né, naquela coisinha pequenininha lá, naquela bactériazinha. Então, o contrário. Interessante o conceito, né? E esse contrário, né, seria porque você começa com essa espécie, e aí esses seres, Brahma, eles têm, na tradição védica, eles têm um tipo de ser que o Senhor Brahma criou. Escapou agora. Como é que chama? Começa com P.
Prajapati, obrigado. Os Prajapatis. Então, o Senhor Brahma ficou encarregado de popular o universo, né? Krishna deu para ele, ó, tá aqui o universo vazio, estava assim, tudo preto, vazio. Não tinha nada. Não tinha nem planeta, tinha nada. Tava só o Senhor Brahma sentado lá no meio de nada, né? E falou, você tem que fazer isso aí agora, que eu tenho uma hora marcada com as gopis. Então eu não posso ficar aqui fazendo isso. Você faz. Tá? Você pediu trabalho, você pediu emprego, você conseguiu. Parabéns. Você foi contratado. Então o seu trabalho é isso aqui, tá? Você vai fazer o universo que tem coisa melhor para fazer lá em casa. Né? Uma Yashoda está me chamando. Eu tenho coisa muito mais legal para fazer. Você cuida de criar o universo. E aí ele fala, e aí, tá, então tem que fazer, né? Então ele fica quebrando a cara um pouquinho, como é que eu vou começar? Tem que ter gente aqui, né, para fazer as coisas, né? Sozinho não dá, não tem graça. Aí finalmente ele bola, né? Ele cria, ele acha lá no DNA, lá nos códigos deixados por Krishna, ele acha lá essa espécie chamada Prajapatis. Primeiro ele cria os Prajapatis. Então os primeiros seres assim, depois de criar Shiva e criar os 4 Kumaras, ele começa a criar Manu, que é o primeiro Prajapati. E o Manu, o Prajapati Manu, ele já nasce junto, né, com a contraparte feminina dele, e eles têm um poder interessante. Então o conceito assim da criação das diferentes espécies explicadas na cultura védica é que então esses Prajapatis, começando com Manu e sua Shatarupa, né? Eu não estou lembrando, Chico. Shatarupa. Shatarupa. Muito bem. Shatarupa. Não sei se isso é uma piada védica, né? A forma da chatice, né? A mulher, não sei se... Enfim, não vamos entrar nisso não, né? Que vai dar rolo isso aí, né? Falar que mulher é forma da chatice, né? Isso aí não vai dar certo, né? Enfim, em português, eu estou brincando. Mas enfim, Shatarupa, muito legal. Então, Manu, com a esposa dele, né? Então eles têm um poder especial, porque eles têm os códigos de diferentes espécies. E aí como é que começa? Então, a gente tem que começar, né? A gente está precisando de guryakas, então tá bom, vamos lá. Então eles assumiam a forma, eles tinham a capacidade de mudar o DNA deles, de assumir a forma, ok, vamos virar um guryaka. Aí eles assumiam o guryaka, procriavam, e aí os filhos que saíam, aí eram guryakas só aquilo, não podia ser outra coisa, já era, entendeu? Era aquilo, DNA de guryaka, ok. Mas eles não, eles podiam alterar e assumir outra forma. Ok, vamos fazer agora. E é assim, até girafa, vamos lá, girafa. Aí faz girafa, e o que sai é girafa mesmo. E eles não. Eles, ok, agora a gente volta a ser Prajapati. E assim eles tinham esse poder de ir mudando, de assumindo os diferentes códigos, as diferentes espécies pré-programadas, e aí podia, então, ir populando o universo com as diferentes espécies. Aí o pessoal que está assistindo fala, que besteira. A teoria da evolução está comprovada. Não está comprovada, porque é uma mentira. Porque você nunca viu uma espécie se transformar em outra espécie. Não, mas a gente pega o cachorrinho e tem cachorro. Sim, tem elasticidade de espécie. Isso tem, todo mundo sabe disso. Então, de fato, você pega aquele cachorrinho assim, e aí você pode ter um cachorrão desse tamanho. Mas você nunca viu um cachorro virar um gato. Ou virar um cavalo. Ou virar qualquer outra coisa. Então você já viu, o passarinho começa assim, fica assim, o bico assim, o tucano, não sei o que, a arara, aí a ema, aí é muito louco, né? Você tem uma ema desse tamanho, aí você tem o periquitinho da terra, né? Mas você não está mudando assim completamente, né? Aquela avezinha não vai virar um cachorro, não vai virar um urso. Então o que você não vê é alteração de espécies. Né? Então também, o macaco faz isso, estica aqui, tá lá o humano, né, todo tamanho,
cor, não sei o que, tudo bem, mas você não vê um humano de repente, né, brotar asas e sair voando, isso você não vê. Porque não funciona, né? O conceito é um tanto ingênuo. E por isso que eles dizem, mas não tem, está faltando fóssil daquilo. É claro que está faltando, porque não tem como você achar um fóssil de uma coisa criando uma asa. Como é que vai ser útil passar 1000 gerações tendo uma quase asa? Obviamente que não vai ter nenhum sentido isso, não vai ter nenhuma vantagem evolutiva. E agora vai ver a complicação que é você fazer uma asa, né? Até sair aquela coisa que realmente funciona e tem todo o esqueleto, a musculatura, aí o peso já mudou. Aquilo ali até chegar lá não tem nenhuma vantagem evolutiva. Então a teoria que não, vai mudanças graduais, não faz o menor sentido, né? E tanto que você não acha um fóssil de uma coisa com pedaço de asa, sei lá, um projeto de asa, você não vê nada. Tá cheio de fóssil aqui. O cara estava começando assim, estava indo de rato para, sabe, sei lá, de dinossauro para passar. Você não vê a asinha aparecendo aos pouquinhos. Você vê um negócio com asa e você vê um negócio sem asa. E aí quando você entra no nível molecular, biológico, assim, a complicação é pior ainda, né? Porque para você desenhar uma célula, cada célula tem uma complexidade assim louca e aquela coisa funcionando daquele jeito, enfim, não dá para você fazer aquilo por acaso, aos pouquinhos. São sistemas extremamente complexos, extremamente sofisticados. Então não dá para aquilo acontecer assim, de repente, puf. Então essa teoria do puff eu acho bem ingênua, sinceramente. E nesses anos todos que eu estou olhando isso, eu nunca vi ninguém dar uma explicação melhor e já vi agora, já está tendo, né? Tem uma discussão no mundo acadêmico de, será que dá para a gente falar sobre evolução de outra forma? Mas não dá, vocês podem pesquisar aí no Google, tem documentário feito não por pessoas malucas, por pessoas sérias, acadêmicos, mostrando que se você fala um negocinho contra a evolução, pronto, isso aí você quebrou o dogma, você é um herético e você é expulso da universidade. Eles acabam com a sua vida, eles acabam com a sua carreira acadêmica. Se você sugerir assim, será que de repente... E é verdade, tem um documentário só sobre isso, fantástico. Documentário só sobre isso, um documentário sério, pode procurar na internet, onde ele pessoas em universidades sérias, biólogos, pessoas que falaram assim, não, será que eu queria só... Acabou a carreira, a universidade acaba a carreira dele, ele é humilhado, tirado, expulso e porque você não pode falar. Você sabe, isso aí é o dogma da religião do mundo acadêmico. Então você não pode ir contra. Você pode sugerir, cabeça rola. Então está tendo isso e está tendo um número crescente de pessoas assim, e aí, será que vai ficar isso até quando? Porque achei que o conceito da ciência é que a gente podia discutir os valores, as coisas, apresentar ideias, mas com evolução não pode. O tema não é aceito. Uma questão completamente dogmática, fanática do mundo acadêmico. Mas, enfim, essa é a evolução, né? Enfim, e o conceito védico, então, é esse, que as espécies teriam já um pré-programado e elas surgiriam dessa forma e depois que surgiu, vão se alterando, se ajustando dentro desse mundo de elasticidade, desaparece porque um ambiente não cabe mais, enfim... vai assim surgindo, desaparecendo e se adaptando dentro de certos limites, né? Desse jeito. Esse seria o conceito. Mas interessantemente, a cultura védica, agora falando do ponto de vista mais cósmico, a cultura védica sempre teve essa visão e sempre explicou, os textos sempre têm essa visão aqui, que nunca falou-se só do mundo, do planeta Terra, nunca teve essa visão. A cultura védica sempre apresenta o universo, sempre fala de uma coisa muito maior, de toda a criação, de todo o universo, e não é que a Terra e só tem seres humanos, não tem essa visão. E nessa visão tem esses outros
né? O universo é gigante, tem outros planetas, tem outras civilizações inteiras de outros seres que são um DNA diferente de DNA humano. Vários tipos de DNAs diferentes. E os assim, só para destacar alguns aqui interessantes, os nagas, bem interessante, com os dos reptilianos, seriam seres civilizados, né? Não cobrinhas assim, não lagartos, mas seres com civilizações avançadas, mais avançadas do que humanos, mais reptilianos. Né? Já teve gente aqui em Alto Paraíso que já viu, né? Mas enfim, então reptilianos avançados. O outro interessante são os Kinnaras, que são misturas, são humanos com misturas de outros animais. Kinnaras parecem humano, mas não é. Então, humanoides, mas com formatos e aparências diferentes. E o outro interessante são os Kimpurusha, que são seres como se fosse aquele planeta dos macacos, macacos avançados. E eles são mais avançados que humanos, eles são seres celestiais também, mas eles têm aparência mais macacal. Uma dúvida. O Hanuman seria um Kimpurusha? Sim, é um exemplo de um Kimpurusha, né? E só como um parênteses aqui, quando um cara muito louco fez uma leitura de vidas passadas comigo, que ele passou estudando anos com um cara lá na Índia que só faz esse estudo de vidas passadas através da fisionomia e tal, o cara todo alternativo, bem interessante a figura. E ele falou que eu fui um Kimpurusha na minha última vida e estava chegando aqui para praticar a vida espiritual, porque lá estava, enfim, então esse ele me falou. Não sei se ele estava tirando sarro porque eu sou cabeludo, não sei, mas coisa assim, né? O cara vê o cara todo peludão assim, fala, esse é um macaco. Mas não sei se era isso, mas acho que não. Enfim, então é isso, são esses seres todos. Você viu que a lista começou com os devas, que têm um papel muito importante, que são semideuses, a gente já falou várias vezes sobre eles aqui na aula, né? Os que a gente chama de deuses da natureza, os que têm o cargo de cuidar da natureza, Deus do sol, da lua, do vento, do oceano, etc., do fogo. Então, a primeira da lista são os devas e depois a turma, né, do outro lado da força, que seriam os asuras, aqui com o nome de Danava, que também é outro nome. Para os asuras seria essa raça de seres também extremamente avançados, mas que não curtem a coisa da consciência elevada, que tem uma influência rajásica, tamásica. Eles não têm uma influência muito sátvica. Então eles querem conquista, eles querem poder, eles querem aparecer, eles são ríspidos, arrogantes, orgulhosos, mas muito poderosos, muito mais avançados, muito mais sofisticados do que humanos. Enquanto que os devas têm um elemento sáttvico, não são super sátvicos, também são rajásicos, mas eles têm uma dose maior de sáttva, e aí eles têm, por isso, uma abertura maior de espiritualidade, de aceitação da posição de Deus, eles tentam servir, eles sabem que Deus é o chefe, entendeu? Então eles têm uma mentalidade mais espiritual, enquanto que os Danavas ou Asuras, eles têm uma visão anti-teísta, eles são antiteístas, eles têm raiva de Deus, eles são inimigos de Deus, eles são inimigos dessa ideia toda de ter um chefão, porque eles querem ser o chefão. Então começa com eles, né, com os devas, os Danavas e os seres humanos, que seriam, né, são importantes nessa história porque, na visão védica, de novo, todo o universo é um lugar de grande desfrute material, de se viver assim, grandes fantasias, grandes
aventuras e experiências materiais, são seres, de novo, muito avançados, então eles têm corpos maravilhosos e poderes, e, né, eles têm, enfim, são muito melhores do que nosso DNA, então eles têm uma vida muito melhor, com muito mais opulência, muito mais tecnologia, enfim, é tudo muito melhor. Então está todo mundo se divertindo no mundo material, vivendo suas fantasias, e o humano, essa coisinha fraquinha, né, nheca que a gente é, né, sei lá, né? Não sei se é meu passado de Kim Purusha, mas até hoje eu não me acostumei, sabe? Esse corpinho não consegue nem levantar uma montanha, né? Assim, o que adianta um corpo? Não dá pra fazer nada, né? Não consegue dar um salto, nem num pequeno oceano. Enfim, não dá pra fazer nada com esse corpinho, né? Então, esse corpinho nheca que a gente tem, mas aí por ser tão frágil, sabe, essa vidinha, que aí a gente tem toda a capacidade para desenvolver a nossa vida espiritual, porque, tipo, não dá para ficar assim muito se achando aqui. Tem gente que consegue ainda, né? Mas não dá para ficar se achando muito, porque é tão, né, a gente é tão insignificante, não dá para ficar muito assim, porque é muito problema, todo o karma, é um mundo fruitivo, o planeta Terra, o local onde a gente está, é um local de reações fruitivas, então aqui que a gente recebe todo esse karma ruim também, as dificuldades, os problemas e tal, e corpinho fraco. Então, nesse mundo tão difícil, tão cheio de tribulação, aí você fica um pouco mais, sabe, um pouco mais apto a trabalhar a sua vida espiritual, a olhar para dentro, a desenvolver a sua consciência, enfim, a trabalhar essas questões, porque o externo é tão problemático, digamos assim, é tão limitado. Ok? O que você perguntou? Rakshasas. Assim, os Rakshasas. Eles são também seres assim, bem violentos, assim, bem fortes, menos humanoides, né? Eles têm formas diferentes, assumem formas às vezes monstruosas, assim, mas também são mais avançados do que humanos. E são certamente mais avançados em termos de força física. E aí, assim, a gente fala isso, que os Gandharvas cantam muito bem, eles meio que fazem a parte de cantar para os devas, eles são a turma assim que faz o entretenimento dos devas. E as apsaras dançam para eles, seriam as mulheres celestiais que dançam nesses mundos celestiais, seriam as... Não me lembro das charanas, assim, de alguma menção, não sei se no Bhagavatam tem alguma coisa assim mais específica, mas não é a charana, não, a charana ali é com C, é outra coisa, é poeira, o nome dela é Charna Reino. É poeira dos pés de lótus, é outra coisa. Né? Esse aqui é outro tipo de ser. Ok, então é bem divertido, né? E o que faz? Aí qual que é o ponto? Toda essa variedade, aí Krishna fala, por isso, como está são diferentes seres com diferentes inclinações, aí na linguagem védica, com diferentes inclinações dos modos da natureza material, né? Sattva, Rajas e Tamas, então tem mais Sattva, mais Rajas, mais Tamas, e com essas misturas, né? E aí por isso tem para satisfazer esse vasto público universal, e também, claro, funciona aqui na Terra, porque também aqui na Terra tem um vasto público, tem gente bem Sattva, que é até as pessoas bem tamásicas. Então, para satisfazer esse grande leque de clientes, né? Então aí tem diferentes rituais, mantras e recompensas dentro do sistema védico para atrair, para trabalhar todo mundo, não importa onde você está, teria uma coisa que vai te atrair, que vai te encaminhar no processo evolutivo de acordo com a sua natureza agora. Mais ou menos essa é a ideia. Qual a tradução de Vidyante mesmo? Fala de novo. Vidyante. Onde que você está?
No terceiro verso. Primeira linha. Aparecem divididas em muitas formas materiais. Significado. Se alguém fica curioso de saber por que os textos védicos recomendam tantos diferentes métodos de adoração e avanço, a resposta se encontra aqui. Brigu, Marichi, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha e Kratu são os 7 grandes sábios brahmanas e antepassados deste universo. Os Kindevas constituem uma raça de seres que são, como os semideuses, completamente livres de fadiga, suor e odor corpóreo. Ao vê-los, alguém talvez pergunte: Kimdeva, são eles semideuses? De fato, eles são seres humanos que vivem em outro planeta deste universo. Os Kinnaras são assim chamados por serem Kinchin Nara, ou um pouco como seres humanos. Os Kinnaras têm ou a cabeça humana ou o corpo humano, mas não ambos, combinados com uma forma não humana. Os Kimpurushas são assim chamados porque parecem seres humanos e por isso dão ensejo à pergunta: Kimpurusha, estes são seres humanos? De fato, eles são uma raça de macacos quase iguais aos seres humanos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur explica que este verso descreve as variedades de esquecimento da suprema personalidade de Deus. Eu adoro essa frase. Essa aqui é uma das minhas frases favoritas dos comentários de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que foi o mestre espiritual de Srila Prabhupada. Então eu vou ler de novo. Ele fala que este verso descreve as variedades de esquecimento da suprema personalidade de Deus. E é basicamente isso, né? Todas essas variedades de formas, de espécies no universo são diferentes níveis de esquecimento da nossa natureza real espiritual e da raiz dela, Deus. Os diferentes mantras e rituais védicos se destinam, sobretudo, às diferentes espécies de seres inteligentes em todo o universo. Mas esta proliferação de fórmulas védicas indica apenas a variedade da ilusão material e não uma variedade de propósito último. Olha só que interessante. O propósito último dos muitos preceitos é um só: conhecer e amar a suprema personalidade de Deus. O próprio Senhor está explicando isto enfaticamente a Sri Uddhava. Muito legal, né? Então, o fato que tem essa variedade enorme não significa que tem uma variedade enorme de propósitos, e sim que tem uma variedade enorme de caminhos, de processos para levar as pessoas para um único propósito, que é prema, esse amor puro por Deus. Eu recebi essa pergunta nesse canal recentemente, assim, mas será que, sobre a última palestra, Bhakti, não basta ter Bhakti, por que tem que ser Bhakti a Deus? Por que não pode ser só um tipo de Bhakti assim, né? E tanto faz se você está adorando, porque a gente estava falando, né, de adorar Ganesha e Shiva e Durga e Annapurna. Não basta assim um tipo de Bhakti, não é suficiente para a liberação? E a resposta é que não é assim que funciona, não é esse conceito de você desenvolver um tipo de sentimento assim, rosa, bonito, sabe, doce, de amor. Não é bem isso, isso faz parte também. Mas é uma coisa específica de você entender a sua fonte, a sua origem, você entender Deus. Então, tem uma diferença entre Deus e tudo mais dentro da criação de Deus. E você, para se iluminar, tem que entender essa fonte, você tem que entender diretamente Deus e por isso direcionar naturalmente esse amor àquele que é infinitamente amável. Não é uma questão de Deus, Deus vai ficar achando ruim que você está adorando Shiva. Não é isso. É que você, como ele falou, você não vai estar adorando de forma correta, que você não entendeu de onde veio Shiva. Você não entendeu quem é a Deus em última, quem é Ele mesmo, de onde veio tudo isso. Você não está entendendo a origem. Então, você não está entendendo as coisas corretamente ainda, por isso você precisa continuar evoluindo. Então, não é só desenvolver um sentimento vago de amor. Que a gente fala de amor, sim, amor é lindo, mas ele não existe num vácuo, é o amor a algo.
E por uma razão. Então você tem que saber qual que é a razão e qual que é o objeto último de amor. E qual o objeto último de conhecimento. Então, na literatura védica, em textos como esse, Bhagavad Gita, você não vai falar de Krishna, ele não fala de se desenvolver amor. Isso aí é uma coisa que a gente fala hoje, é um linguajar moderno. Esse linguajar não existe na cultura do yoga. Ele fala de você se tornar bhakti com ele. A palavra bhakti é usada em relação a Deus. Se desenvolver devoção a Deus. Amar, aí ele expande o tema na Bhagavad Gita, aqui também, né? Amar, servir, faça de tudo uma oferenda a mim, enfim. Aí ele vai expandindo a explicação do que seria esse amor a Deus, você fazer tudo, pense sempre em mim, direcione-se a mim exclusivamente, faça tudo. Então, ele explica o que é esse sentimento. Não é assim um sentimento de amor vago. Porque isso não existe. Ah, sim, eu sou bonzinho, tenho um carinho por todo mundo, compaixão, sim, isso é ótimo. Mas você tem que ter uma fonte original. Se você entende que tem uma fonte de tudo mais, naturalmente você vai se direcionar à fonte. Porque como explica nos textos, ao se direcionar à fonte, você naturalmente está amando todos. E a única forma de você amar todos é amando a raiz. Né? Então a gente dá o exemplo da árvore. A única forma de você realmente regar todas as folhas da árvore é regando a raiz da árvore. Porque se eu tentar regar as folhinhas, não vai dar certo. Os galhos e folhinhas. A única forma de eu alimentar meu corpo, todas as minhas células, meus dedos, nariz, perna, joelho, coxa, é dando comida ao meu estômago. Essa é a única forma de eu alimentar meu corpo todo. Então eu tenho que ir na raiz, aí de lá eu vou automaticamente satisfazer o corpo todo. Então esses diferentes processos são para ajudar você a chegar nessa clareza mental, nessa visão clara da onde você veio, de quem você realmente é, como centelha de Deus, como parte e parcela de Deus. Esse é o objetivo. Então por isso que não é só um bhakti generalizado, e sim você desenvolver Krishna Bhakti, né, devoção direta. Amor direto a Deus. E aí sim você vai naturalmente ser amoroso com todos, porque você vai ver os outros como centelhas de Deus. Esse que vai ser seu amor. Assim que seu amor, esse bhakti vai se expandir. Nesse conceito de amor geral, de ter amor, de desenvolver. É nesse sentido. Porque você foi na raiz e da raiz você consegue espalhar esse amor ilimitadamente. Ok? Então já está um pouco tarde agora. Muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Que Krishna abençoe vocês com Krishna Prema.